Bom, gente, boa tarde. Então, vamos começar essa discussão. Na verdade, hoje assim, a discussão é sobre as evidências que a gente tem para o uso de balão de contrapulsação intraórtica para o choque cardiogênico ou doença coronariana aguda, mais focado no choque cardiogênico propriamente dito. Então, só um minutinho, desculpe. Eu não compartilhei a tela. O primeiro texto, então, Rodrigo, que vai apresentar. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo, na R3. Vamos lá, esse primeiro artigo é um ensaio... Opa. É um ensaio clínico randomizado sobre o uso de balão intraórtico associado à nitroglicerina intravenosa. Foi publicado em 1985 por esse jornal da Sociedade Americana de Cardiologia. Era o início da década de 80. Esse grupo aí de pesquisadores ligados ao Hospital Johns Hopkins já tinha aprovado uma redução da mortalidade no infarto com o uso de nitroglicerina, desde que ela fosse usada nas primeiras 10 horas do infarto, infartos pequenos a moderados, isso quantificado pela cintilografia com talho, e eles já detinham também alguma experiência com o uso do balão intraórtico. Eles já usavam o dispositivo e podiam atestar que ele tinha uma relativa segurança para o uso. Então, a ideia foi, será que se nós associarmos a nitroglicerina mais o balão intraórtico nesses pacientes com um infarto mais extenso, será que a gente consegue melhorar a mortalidade deles? E assim que foi realizado esse estudo. Foram incluídos pacientes com dor precordial com menos de 12 horas, alteração eletrocardiográfica que podia ser supra ou infra, uma cintilografia mostrando um infarto extenso, KILIP 1 ou 2. Excluíram de imediato pacientes que tivessem uma clara contraindicação ao uso do balão intraórtico ou que tivessem, por outro lado, uma clara indicação do uso do balão. A intervenção era nitroglicerina para reduzir a pressão em 10%, na sequência era introduzido o balão intraórtico. O grupo de controle, que era o cuidado rotina, que foi feito nos dois grupos, na verdade, era oxigênio e morfina, lidocaína profilática, e esses pacientes eram heparinizados com heparina não fracionada. Analisaram a curva de enzimas, CKMB, os pacientes faziam eletrodiário, analisaram a evolução do Holter desses pacientes, também a evolução ecocardiográfica, medindo o comprimento de segmentos anterior, posterior, paredes hipocinéticas, fração de ejeção. Cintilografia também estava prevista, e o CAT era permitido, até estranho, mas era só permitido. Analisadas variáveis contínuas com teste T, categóricas com Chi quadrado e Fischer, presumiram uma mortalidade de 90% em 6 meses para esses pacientes. Dessa forma, eles precisariam de 15 pacientes em cada grupo, tá? Para ter 80% de probabilidade de detectar uma redução de mortalidade de 90% para 50%, com P de menor que 0,05. Ousado. Randomizaram com estratificação por idade, parede afetada, infarto prévio e cardiomegalia. Aqui a tabela 1, eles conseguiram, na verdade, até menos pacientes do que eles precisavam, foram 10 em cada grupo, e grupos bastante parecidos, uma idade média aí de em torno de 50 anos, e a maior parte deles eram homens. O tempo até a cintilografia desses pacientes foi em média de 5 horas, para começar a nitroglicerina em média 8 horas, eles usaram nitroglicerina por cerca de 5 dias. Em 10 horas, esses pacientes já estavam no balão intraórtico, e o tempo de uso do balão foi, em média, algo em torno de 4 dias. 4 dias de balão, 5 dias de nitro. A resposta à nitroglicerina, nós vimos uma queda da pressão sistólica, nós vimos queda da frequência cardíaca e vimos queda da pressão diastólica. Quando entra o balão intraórtico, nós vimos que mantém-se a queda da frequência, queda da pressão sistólica, porém, um aumento importante da pressão diastólica assistida, quase 50%. Desfechos mais precoces, sem grande diferença entre os dois grupos, em relação à mortalidade. Tivemos mais CATs no grupo intervenção, lembrando que os CATs eram só permitidos se o médico assistente achasse que era necessário. Porém, os 6 CATs realizados eram todos triarteriais, com doença distal severa, CATs que não tinham proposta de abordagem. Nenhum dos pacientes do grupo controle fez cateterismo, e aparentemente isso era algo aceitável para a época em que esse estudo foi conduzido.
relação aos outros desfechos precoces, extensão do infarto, KILIP, angina pós-infarto e o Holter desses pacientes, nada teve significância estatística. No desfecho um pouco mais tardio, agora já com menos ainda pacientes, também sem diferença entre mortalidade cardíaca, classe funcional da insuficiência cardíaca, classe da angina dos pacientes, infarto recorrente, ou mesmo nos achados da análise de Holter realizados aí com 2 meses. Em relação à análise ecocardiográfica, o aumento do segmento infartado foi proporcional, igual nos 2 grupos. Já a área de segmento não infartado, que também foi avaliada, eles viram um aumento no grupo de cuidado rotina. Aí veio essa hipótese de que talvez o uso do balão, reduzindo a pós-carga, melhorasse remodelamento cardíaco. Porém, a análise da fração de ejeção não mostrou diferença entre os 2 grupos, assim como o número de paredes hipo ou acinéticas também não mostrou diferença significativa entre os 2 grupos. Em relação à cintilografia com talho, que foi usada para reavaliar esses pacientes, viram que o tamanho da falha, o defect score de talho, a redução dele foi igual, tanto para o grupo controle quanto para o grupo de balão intraórtico, seja como desfecho precoce em 1 a 4 dias ou como mais tardio em 2 meses. Holter, sem diferença entre os 2 grupos, o eletro, eles viram uma redução do supra-ST na primeira hora dos pacientes com balão, mas no 7º ou 14º dia o potencial elétrico de todos era igual. CKMB, eles viram um pico maior no grupo balão, mas sem significância estatística. E em relação a eventos adversos, foram 2 embolectomias que tiveram que ser realizadas no grupo do balão. Um paciente teve uma infecção do sítio de inserção, mas algo sem maiores repercussões, que foi facilmente tratado. E um paciente teve um evento aí mais grave, que em confusão mental, por baixa perfusão cerebral, o paciente acabou retirando o balão e morrendo de choque hemorrágico. Então, ele não mostrou melhora da mortalidade, não mostrou redução da área de infarto, perfusão com talho também não teve diferença, a função ventricular dos pacientes também não refletiu melhora com o uso do balão intraórtico associado à nitroglicerina. Questionou-se esse possível efeito sobre o remodelamento e uma falha aqui desse trabalho foi que a gravidade dos pacientes foi muito superestimada. Ele achava que teria uma mortalidade de em torno de 90%. E foi menor do que isso, talvez porque o estudo com talho foi bem precoce nesses pacientes. Então, eles acabaram superestimando a gravidade. Assim, a amostra ficou muito pequena para qualquer conclusão aí mais significativa. O segundo texto, o senhor Pedro que vai apresentar, é o Tactics. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor. Boa tarde, gente. Vou apresentar esse trabalho, Tactics, trabalho publicado em 2005 nos Países Baixos, conduzido pelo Dr. Ullman, um estudo que tentou avaliar o efeito do balão intraórtico em pacientes com infarto agudo, complicado com choque ou hipotensão. Contextualizando um pouco, a gente já sabia que o infarto complicado com choque possui alta mortalidade em algumas cortes históricas, variando entre 30% e 75%, e a hipotensão sendo a segunda principal variável para a mortalidade, atrás apenas da idade. Pensando que talvez a perfusão coronariana diminuída levasse a menor ação do agente fibrinolítico dentro da coronária, se pensou que se a gente tivesse um jeito de aumentar a perfusão coronariana, o fibrinolítico conseguiria agir melhor. Pegaram, então, um balão intraórtico, que já se sabia que podia aumentar o fluxo coronariano. Em estudos não randomizados, já mostrou uma redução de mortalidade. Então, fizeram a hipótese, se o balão precoce associado à fibrinólise iria levar a maior reperfusão e menor mortalidade. Foi um estudo randomizado, feito em 18 hospitais espalhados nos Estados Unidos, Austrália e Europa, entre 96 e 99.
que pegou pacientes que tinham um diagnóstico de infarto e sinais, sintomas de choque ou hipotensão. Excluíram se tivesse contraindicação fibrinólise, AS, heparina ou dificuldade para passar o balão. Grupo controle, pacientes submetidos à fibrinólise. Grupo intervenção, além da fibrinólise, era passado o balão intraórtico. Não tinha nenhum protocolo específico para fazer crossover, ficava a critério do médico que está conduzindo o caso. O tratamento padrão envolvia o AS, uma dose de ataque seguida de uma dose de manutenção, a heparina EV e o fibrinolítico, que ficava à escolha do médico assistente ou que estivesse disponível no hospital, para deixar o sangue bem fininho. A intervenção envolvia o balão passado pela artéria femoral, né? Assim que possível, pelo protocolo, deveria ser 3 horas após o início da fibrinólise. O balão ficava de 1:1 por 48 horas. Depois era desmamado ao longo de 12 horas. Podia ser removido antes se tivesse complicação ou estendido se não desse para desmamar. Transferência para o hospital terciário ficava a critério do médico, mas era incentivado pelo protocolo. O desfecho primário era mortalidade em 6 meses. Secundário envolvia reinfarto hospitalar, eventos de segurança com complicações isquêmicas, complicações de sangramento. Infarto hospitalar, mortalidade hospitalar, um desfecho composto de morte, reinfarto e C-nova dentro do hospital, e mortalidade em 30 dias em pacientes revascularizados. Análise estatística, calcularam que precisariam de 538 pacientes para ver uma redução relativa de 30% na mortalidade, considerando 50% de mortalidade no grupo controle. Foi feita análise por intenção de tratar. Lembrando, então, o pico do estudo: pacientes adultos com infarto, com choque ou hipotensão, submetidos à fibrinólise. Intervenção: 48 horas de balão 1:1, iniciado assim que possível, associado à fibrinólise. Grupo controle, além da fibrinólise, cuidados usuais mesmo, e o desfecho primário, mortalidade em 6 meses. O estudo conseguiu randomizar 57 pacientes, 27 no grupo controle, sendo que desses 9 fizeram crossover, usaram balão. No grupo intervenção, 30 pacientes. Desses 30, 3 não conseguiram receber o balão, 2 por óbito e 1 porque não foi possível passar o balão, não está descrito o que houve. Tabela 1 do estudo, a gente vê uma tendência a maior número de pacientes diabéticos e com infarto prévio no grupo balão intraórtico, no grupo intervenção, assim como um clipe que tende a ser maior no grupo intervenção, né, e menorzinho, clipe 1 mais no grupo controle. No grupo intervenção também tinha um pouco mais de infarto anterior. Aqui também a tabela 2 mostrando outros procedimentos feitos dentro do hospital. Um pouquinho mais de angiografia no grupo do balão, um pouquinho mais de stent colocada nos pacientes do grupo da fibrinólise, mas não sei muito o que pensar com relação a isso. Resultados, então: o balão foi, nos pacientes do grupo intervenção, foi passado com uma mediana de 30 minutos para inserção e foram mantidos por 34 horas. O protocolo era 48 horas, e em 16 pacientes foi parado precocemente, alguns por óbito, outros por melhora precoce, eram 2 por isquemia, problema de perfusão. Desfecho primário eu sinalizei aqui, mortalidade em 6 meses, não teve diferença estatística, apesar de ter uma leve tendência a menor mortalidade no grupo intervenção. Chama a atenção no estudo que no grupo que tinha um clipe mais elevado, 3 ou 4, aí sim chegou a bater o P005, com uma mortalidade menor no grupo que usou o balão intraórtico. Só lembrando que esse desfecho não era um desfecho previsto no estudo, nem como desfecho secundário. Discussão. Um estudo que ficou extremamente sem poder, lembrando, era para randomizar 538 pacientes, foi randomizado 57, pouco mais de 10% do que era previsto. Acredita-se que isso devido a um viés para o uso do balão. Foi randomizado apenas metade dos pacientes que eram elegíveis. Crossover também extremamente alto, 1/3 do grupo controle para usar o balão. Sugeriu uma menor mortalidade, principalmente nos pacientes com um clipe mais avançado. E lembrando que é um estudo que não avaliou pacientes submetidos à terapia percutânea, foi só pacientes submetidos ao fibrinolítico. Aqui um outro gráfico do estudo,
que mostra, assim como alguns outros estudos observacionais que apontavam para uma tendência de menor mortalidade, esse estudo Tactics apontou para uma tendência de menor mortalidade no grupo que usou o balão intraórtico, mas sem diferença estatística. Aí, gente, obrigado. Bom, obrigado, Pedro. Agora o próximo estudo é o IABP Choque 1, que começou a era dos grandes estudos, né? Só que ainda pequena. É a Ana que vai apresentar essa aqui. Obrigado, Ana. Boa tarde. Bom, eu vou apresentar o IABP Choque 1, que avaliou em pacientes com infarto complicados com choque cardiogênico se o uso do balão intraórtico poderia atenuar a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. O racional vem de muito do que já foi dito, né? 7 a 10% dos pacientes que infartam complicam com choque cardiogênico e a mortalidade chega até a cerca de 80%. O tratamento padrão na era do IABP já era revascularização precoce e suporte crítico, que incluía droga vasoativa e dispositivo de assistência ventricular. Dentre os dispositivos, o balão intraórtico é o mais frequentemente usado. Na época da publicação, o balão era a nível de recomendação 1B pela ARRA, que recomendava seu uso nos pacientes que não respondiam às outras intervenções, que eram volume e uso de vasopressor ou inotrópico. Mas alguns ensaios observacionais já na era da angioplastia mostravam um pouco o benefício do uso do balão intraórtico. Aqui, a intenção de avaliar a atenuação da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos foi por meio da redução do APACHE, com base em alguns estudos de pacientes pós-cirúrgicos e sépticos, que mostravam que o APACHE tinha correlação com resposta ao tratamento. Bom, então, algumas hipóteses que o estudo pretende atestar. Se nesse grupo de pacientes, avaliações seriadas do score de APACHE refletiram a gravidade e o desfecho da doença sistêmica, e se o uso do balão associado à terapia padrão com angioplastia evidenciaria melhor hemodinâmica, inflamatória e bioquímica, assim como a atenuação da disfunção de múltiplos órgãos demonstrada pela redução do APACHE. Definições. Infarto, então, sintomas presentes por 30 minutos nas últimas 48 horas e mais um dos seguintes: supra de ST, BRE novo, onda patológica e alterações inespecíficas mais elevação enzimática. E choque eram sinais e sintomas de hipoperfusão tecidual acompanhados de hipotensão por 30 minutos ou uso de inotrópico ou vasopressor. Foi um ensaio clínico unicêntrico, randomizado e não cego pela natureza da intervenção, realizado com 45 pacientes distribuídos em 2 grupos, a terapia padrão com angioplastia e terapia padrão com angioplastia e uso do balão. Os critérios de inclusão eram pacientes com infarto e choque cardiogênico submetidos à angioplastia e que necessitaram de algum suporte hemodinâmico após ressuscitação volêmica, inotrópico ou vasopressor. E eram excluídos pacientes com ausência de pulsos e membros inferiores ou com complicações mecânicas do infarto. O tratamento padrão incluía angioplastia, AS, tirofiban e apiximab e heparina EV em bolos de manutenção. O balão é inserido pela artéria femoral utilizando um catéter de 8 French e mantido por um mínimo de 48 horas. O desfecho primário era uma diferença no APACHE entre o dia da admissão e o 4º dia de internação. Os desfechos secundários eram o índice cardíaco, BNP e IL6. Análise estatística. O desfecho primário foi analisado por meio do teste de estudante bicaudado e eles calcularam o tamanho da amostra de 40 pacientes para um poder de 86% e um alfa de 0,05, estimando uma diferença entre os grupos de 4 pontos no APACHE. Foram randomizados 45 pacientes, 23 para o grupo intervenção e 22 para o grupo controle, poucas perdas de segmento, transferência precoce para a enfermaria e um crossover do grupo controle para o grupo intervenção. Então, afinal, foram analisados dados de 16 pacientes do grupo intervenção e 19 do grupo controle. Essa é a tabela 1. Os pacientes eram muito parecidos com relação a gênero, idade, comorbidades, localização do infarto, tempo até angioplastia, tempo até instalação de choque cardiogênico,
mas eles diferiam com significância estatística na pressão de oclusão de artéria pulmonar, que era 14 no grupo controle e 20 no grupo intervenção. Uma tendência aos pacientes do grupo controle ficarem mais tempos em ventilação mecânica. E os resultados, né? Então, aqui a bolinha é o grupo intervenção, o quadrado é o grupo controle. A gente vê que não houve diferença entre o APACHE do primeiro ao quarto dia. O índice cardíaco melhorou no primeiro dia nos dois grupos, provavelmente associado à angioplastia e não à intervenção, e depois não houve mais diferença nos dias seguintes. Vou pular aqui para o D, o IL-6 é alto nos dois grupos, mas sem diferença estatística, que reflete o status inflamatório. E o BNP apresentou uma queda, principalmente no primeiro e segundo dia do uso do balão, com uma tendência a aumento nos demais dias. Aqui são os mesmos parâmetros, mas dessa vez a análise entre os sobreviventes, a bolinha, e os não sobreviventes, que é o quadradinho. A gente viu que o APACHE era diferente na admissão e essa diferença até aumentou nos dias seguintes, com uma queda de 4 pontos entre os sobreviventes e uma tendência à elevação de 0,7 entre os que não sobreviveram. Não houve diferença entre o índice cardíaco, nem entre o BNP, e os pacientes que sobreviveram tinham IL-6 menor, quer dizer, os pacientes que faleceram talvez estivessem realmente mais inflamados. Essa é a curva ROC que avaliou a acurácia dessas três variáveis analisadas com mortalidade e a semelhança do estudo de alguns estudos de sepse. O APACHE 2 foi a variável que mais acurata, com uma área sob a curva de 0,85. Na discussão, né? O APACHE 2 parece ser um bom score prognóstico, ele de fato diferencia o grupo de sobreviventes do grupo de não sobreviventes, mas o uso do balão não teve associado a redução da morbidade expressa pelo APACHE 2. Houve uma redução de BNP, sugerindo redução de pós-carga pelo balão intraórtico, dessa maneira reduzindo o volume sistólico final de VE e reduzindo a distensão das fibras que levam à liberação de BNP. Ele não reduziu o IL-6, talvez porque uma vez que a síndrome inflamatória esteja instalada, ela não possa mais ser modulada por suporte hemodinâmico, né? E aí, considerando o IABP e o TATICS, fica a pergunta, será que o benefício do balão seria somente em pacientes submetidos à trombólise? Talvez por restar uma lesão estenótica residual e que aí, nesse sentido, aumentando a perfusão coronariana, você aumenta o benefício? E talvez a mensagem final seja de que ainda é necessário um ensaio clínico randomizado, dessa vez multicêntrico, e que tenha como desfecho primário mortalidade. Acho que dá para botar o próximo. Como ele tá... Só que tem um negócio de compartilhar com o pessoal. Primeiro abrir a apresentação. Tá. Abre a apresentação. Real oficial, assim. Isso. Esse com o Alt Tab você vai no Chrome. Vai lá. Olá, boa tarde, eu sou Ana Clara e eu vou apresentar então o IABP2, que veio após o IABP1. Então vamos lá. Então, que quis avaliar o uso do balão intraórtico no paciente que vítima no infarto com choque cardiogênico. Bom, peraí, o que é? Vamos lá. Então, qual que é o contexto desse trabalho? Então, como falado antes, existiam na época recomendações do uso de balão intraórtico baseado aí em guidelines, estudos prévios observacionais, mas faltavam estudos randomizados que mostrassem o sucesso do balão intraórtico para esse perfil de paciente. O estudo mais recente até então era o IABP1, no qual não houve mudança no desfecho primário, que era o APACHE, mas ficou aí bastante crítica em relação a ser um N pequeno, um estudo unicêntrico,
Então, o próximo passo seria fazer um estudo multicêntrico randomizado para avaliar a mortalidade, que foi a proposta, então, do IABP2. Em relação à estratégia PICO, então, os pacientes eram aqueles com choque cardiogênico por IAM, submetidos à revascularização precoce, para comparar o uso do balão intraórtico com tratamento standard care, visando aí como desfecho primário uma redução de mortalidade. Então, foi um estudo não cego, multicêntrico, realizado em 37 centros da Alemanha, entre 2009 a 2012, randomizado, que incluiu pacientes com infarto, submetidos à revascularização precoce, que podia ser tanto intervenção percutânea como cirúrgica, vítimas de choque cardiogênico, que era por essas definições. Então, era o paciente, perdão, vou ter que roubar aqui um pouquinho, hipotenso, por mais que 30 minutos, que necessitou de droga para uma PAM uma sistólica de mais ou menos 90 milímetros de mercúrio, sinais de congestão pulmonar e dissolução orgânica. Excluíram pacientes que eram vítimas que já tinham recebido RCP por mais que 30 minutos, que tinham coma com pupila médio fixa, pacientes com complicações mecânicas pós-infarto, um choque mais persistente antes da randomização, doença arterial periférica grave, regurgitação aórtica grave, pacientes muito idosos ou com doenças graves com perspectiva de vida baixa ou outras causas de choque que não cardiogênico. Aqui. Então, os pacientes que recebiam o uso do balão antes ou após a revascularização era iniciado num trigger de 1:1, que era feito desmame até a manutenção de uma PAS maior que 90, sem droga vasoativa por mais que 30 minutos. A revascularização era a critério da equipe assistente. O crossover só era permitido se houvessem complicações mecânicas. Como desfecho primário, então, era avaliar a mortalidade por todas as causas em 30 dias. Secundários, teria níveis de lactato, creatinina, níveis de PSR e o SAPS-2. Desfechos de processos de cuidado, vou elucidar um pouco mais para frente, mas era tempo de UTI, necessidade de ventilação mecânica, necessidade de diálise, e o desfecho de segurança, né? Sangramento grave com risco à vida, pacientes com complicações vasculares periféricas, sepse e AVC. Para análise estatística, então, eles calcularam o trabalho para verificar uma diferença de 12% de sobrevida em 30 dias, considerando uma mortalidade de 56% no grupo controle. Para isso, eles precisariam de um N de 282 para cada grupo. Analisado por intenção de tratar, para análise do desfecho primário, utilizaram Q quadrado. Para mortalidade acumulada em 30 dias, usaram Kaplan-Meier e a log rank para comparação entre os grupos. Desfecho secundário através do teste exato de Fisher, também usaram Q quadrado e o teste Mann-Whitney. E para subgrupos, fizeram análise de subgrupos e pós-hoc, considerando algumas variáveis, sendo elas hipotermia e pressão sistólica menor que 80 ou maior que 80 na admissão. Em relação aos resultados, então, eles tiveram um N inicial de 790 pacientes, desses foram excluídos por múltiplas causas, chegaram a um N, então, de 600 pacientes, 301 no grupo controle, 301 na intervenção, 299 no controle. Nesse intervenção, acabaram que eles conseguiram seguir 300 pacientes, tiveram só uma perda para cada grupo. E chama atenção que o que chama atenção é que no grupo controle houve 30 casos de crossover, então 10% da amostra, sendo que 25 deles foi por violação de protocolo. E 4 tiveram complicações mecânicas. Então, acabaram precisando. Em relação às características de base, os grupos eram muito semelhantes, então pacientes com a maioria hipertensos, com hipercolesterolemia, diabéticos, sendo que mais ou menos 20% já tinham infarto prévio. E em relação ao quadro clínico, então, cliquei aqui. Em relação ao quadro clínico, então, desse grupo aqui eram pacientes mais graves que os estudos prévios, cerca de 40% deles já tinham sido reanimados previamente ao uso do balão intraórtico. Eram pacientes que, no geral, a grande maioria tinha infarto com supra, triarteriais em 50% dos pacientes, com uma fração de ejeção média de 35%. A maior parte deles foi submetido à estratégia percutânea para revascularização em ambos os grupos e apenas cerca de 3% para cada grupo foi submetido à cirurgia imediata. Não havia nesse trabalho um protocolo não existia um tratamento padrão dos adjuvantes. Mas a gente vê que quase todos usaram aspirina, 70% mais ou menos receberam o clopidogrel,
e a grande maioria recebeu heparina não fracionada. A média de tempo do uso do balão intraórtico, que ele só seria desligado, removido, quando o paciente adquirisse uma estabilidade hemodinâmica, acabou sendo de 3 dias em média. Como desfecho primário, então, mortalidade, aqui vendo no Kaplan-Meier, não houve diferença entre os grupos, e na análise de subgrupos, também não houve diferença. Analisando também se havia benefício, se podia ter alguma diferença entre colocar o balão intraórtico antes ou após a revascularização, também não houve diferença de mortalidade entre os pacientes que foram submetidos pré, que foram 37, daqueles que foram pós-revascularização em termos de mortalidade. Em relação ao desfecho secundário, que eles acompanharam lactato, TFG, PCR e SAPS, a única coisa que teve diferença foi o SAPS-2, que abriu um pouquinho aqui para o grupo intervenção no segundo e no terceiro dia, mas que não se manteve aí já no D4. PCR, lactato e clearance de creatinina foram semelhantes. Quanto aos processos de cuidado, não houve diferenças entre duração de tempo de ventilação mecânica, tempo de estadia em UTI, necessidade de diálise, necessidade de droga vasoativa, nem mesmo de necessidade de inotrópico, bem como tempo para estabilização hemodinâmica foram semelhantes. O que chamou a atenção é que houve um maior número de pacientes que acabaram recebendo dispositivos de assistência ventricular. Opa, só um instante que ele perdi minha marquinha aqui. No grupo controle em relação ao grupo intervenção. Mas eles também não tinham um protocolo claro para definir a indicação de dispositivo para esses pacientes. Em relação aos desfechos de segurança, então, reinfarto no hospital, AVC, mesmo complicações periféricas e sepse foram semelhantes entre os grupos também. Então, quanto à discussão, em relação ao desfecho primário, não houve diferença em mortalidade em 30 dias, né, comparando o balão intraórtico com o standard care. E esse trabalho mostra que são pacientes mais graves, que é um perfil de paciente diferente do IABP, dos estudos prévios, perdão. Em relação aos desfechos secundários, então, pessoalmente, análise de PCR, análise de lactato isoladamente, não sei se esses seriam bons desfechos secundários aí. E para a gente vê também que não teve diferença nos processos de cuidados, que são coisas bastante relevantes, assim, ao meu ver. Em relação a uma outra possível discussão, que seria se haveria um potencial diferença entre colocar o balão intraórtico antes ou após a revascularização, isso também não teve diferença em desfecho, como eu falei previamente. E esse estudo, em relação ao prévio, que foi citado pelo Pedro, teve um número menor de crossover, apesar de ter tido 10% de crossover, sendo que a maior parte deles foi por violação do protocolo. Então, fica aí um questionamento também, né, se não poderia ter existido uma diferença de mortalidade favorecendo o BI aí, já que esses pacientes acabaram recebendo. Quanto às limitações, é um estudo não cego, né, pela própria característica do trabalho, teve uma mortalidade um pouco mais baixa do que comparado com trabalhos prévios, uma mortalidade final de cerca de 40%, e não acompanhamos desfechos a longo prazo. Acho que é isso por enquanto. Bom, vamos então para o último texto. O último texto, o Vinícius, que vai apresentar, é sobre análise de custo. E talvez um dos mais relevantes de todos aqui. Bom, a ideia desse estudo foi pegar o estudo que a Aninha acabou de apresentar e fazer uma análise exclusivamente econômica dele, né? Então, só para rever o que é uma análise econômica, é sempre quando eu pego algum dado técnico para tentar definir onde é que eu vou alocar os meus recursos. E eu vou explicar dando exemplo aqui do lado de um detergente, tá? Bom,
Se eu quisesse fazer um estudo de custo-minimização para ver qual detergente que é melhor, detergente A ou detergente B, eu avaliaria exclusivamente o preço. E eu posso falar, por exemplo, que o detergente A custa R$1, enquanto o B custa R$2, tá? Eu só posso usar esse tipo de estudo quando os produtos têm exatamente a mesma ação comprovada, a mesma eficácia, tá? O segundo tipo de estudo de análise econômica é de custo-efetividade. Eu poderia falar que em cada embalagem do detergente A eu consigo lavar 30 pratos, enquanto com o detergente B eu só consigo lavar 15 pratos. Outro tipo de estudo é o estudo de custo-utilidade. Ele vai abordar mais de um domínio, né? Então, imagina que a gente vai criar agora um estudo com uma coisa que a gente vai chamar de qualidade, com horas de vida do residente ajustada para qualidade, tá? E eu vou chamar isso dessa sigla daqui. E isso vai ser uma coisa adimensional em que a gente vai considerar tempo gasto para lavar a louça, o esforço necessário e a dermatite causada pelo detergente, tá? E aí eu poderia falar que o detergente A custa R$1 por parse, enquanto o B custa R$2, né? Isso seria um estudo de custo-utilidade desse detergente. Um exemplo que a gente tem, que a gente comentou recentemente, é o Quali, né? E a gente tem os estudos de custo-benefício, que avalia o custo total. E aqui ele aborda uma série de outras coisas. Ele aborda o custo do meu produto, né? O tempo perdido lavando louça, que eu poderia estar fazendo outra coisa, o valor de um prato limpo no mercado versus um prato lavado meia boca, né? Então, ele avalia outras coisas. Eu poderia falar que o detergente A custa R$1 por dia, enquanto o B custa R$2 por dia. Explicando um pouquinho melhor, estudos de custo-minimização. Eu não meço um desfecho, tá? Eu vejo exclusivamente quem é mais barato. Então, eu só posso usar quando o efeito das duas intervenções é igual, né? Por exemplo, eu posso comparar uma marca de um fármaco com o seu genérico, tá? Se eu tiver bioequivalência demonstrada. Um estudo de custo-efetividade, ele tem alguma unidade que eu estou comparando, né? Então, eu tenho que ter dois produtos que podem ser expressados em termos unitários. E essa vai ser o único domínio avaliado. Eu só uso um estudo de custo-efetividade quando eu estou avaliando apenas um domínio. Eu posso comparar, por exemplo, 2 tratamentos preventivos para uma condição fatal. Os estudos de custo-utilidade são parecidos com o de custo-efetividade, só que eles analisam mais de um domínio, por exemplo, os qualis, tá? Então, se eu tenho mais de um domínio importante, mais de uma dimensão importante, por exemplo, benefício de uma droga versus os efeitos colaterais, eu tenho que usar um estudo de custo-utilidade. Comparando, por exemplo, 2 tratamentos que têm benefícios diferentes e têm riscos diferentes. Então, eu comparo eles com estudos de custo-utilidade. E, por fim, os estudos de custo-benefício, eu vou ver, meu desfecho vai ser exclusivamente monetário, e aqui é mais interessante em termos de gestão pública, quando eu tenho que comparar 2 intervenções diferentes para 2 condições diferentes. Por exemplo, o gestor que tem que decidir se vai investir dinheiro no transplante cardíaco ou no programa de reabilitação de AVC. Bom, então esse estudo, ele decidiu fazer um estudo de custo-efetividade, lembrando que esse tipo de estudo só avalia um domínio, e ele avaliou diferenças na classe funcional do paciente e na angina do paciente com essa intervenção BIA versus controle. Ele também resolveu avaliar um estudo econômico de custo-utilidade, então mais de um domínio, avaliando o custo do BIA versus se eu tinha algum benefício em quali desse paciente. Ele usou o cálculo do quali através desse score de Europol, que tem 5 dimensões. Bom, além disso, ele avaliou o quanto eu estou incrementando no custo-efetividade com o balão em relação àquele custo-efetividade do controle. Em relação aos resultados, primeira coisa, o NIRA desses pacientes, a classe funcional, não teve diferença. A angina desses pacientes não teve redução de angina, com BIA também foi igual. E os qualis foram exatamente iguais, né? Então, não mudou nada. Em relação aos custos, é a parte mais interessante. Os custos do balão
foram superiores ao grupo controle, tá? Os gastos com balão, mas se a gente olhar aqui, o gasto que o grupo controle economizou com balão, ele gastou com Impella, com ECMO, com outros dispositivos de assistência ventricular, também com diferença significativa. Outras coisas não tiveram diferença, por exemplo, necessidade de diálise ou necessidade de transfusão de concentrados. Apesar de um ter gastado mais com balão e o outro mais com outros dispositivos de assistência ventricular, teve diferença significativa no custo total da internação e no custo total hospitalar, sem diferença no custo gasto com complicações do método, por exemplo. Uma preocupação era se eu usar o balão, eu ia ter mais gasto com complicações do balão, como sangramento, embolectomia, e eu não tive diferença em gastos para tratar as complicações. Fazendo um resumão, NIRA igual, CCS igual, um custo maior para um quali igual. Só que se a gente parar para pensar com calma, o custo para cada paciente do balão, em termos absolutos, foi 617 euros, tá? Para um quali parecido. Qual é o problema? Quando eu vou ver a razão de incremento no custo de efetividade, ou seja, o custo do balão menos o custo do controle, sobre a quali que eu ganhei do balão menos o quali do controle, para eu ganhar um quali, isso vai sair uma grana, vai sair 61 mil euros. Mas as custas de quê? Aquele incremento de custo relativamente pequeno sobre um denominador que era extremamente pequeno, 0,01, porque o quali com o balão era muito parecido com o controle. Por isso que ficou um número muito elevado na análise de custo-utilidade para ganhar um quali. Esse valor de 61 mil, apesar de ser expressivo, ele representa apenas 2% dos custos com internação desses pacientes. E só para a gente comparar, aqui está do lado quanto custa para ganhar um quali com BIA, eu tenho os custos com ventilação mecânica, né, que são elevados. O custo com botar uma PAI, o custo com botar um dispositivo tipo o Impella ou o ECMO, e aqui, os custos com transfusão de concentrado de hemácias. Os custos com diálise contínua também são de grande monta, e os custos para tratar complicações. Então, realmente, não é um custo absurdamente maior. Tá? Qual é o grande problema e a conclusão dessa análise econômica? Eu não tenho benefício para choque cardiogênico associado à IAM. Isso foi o resultado do estudo que a Ana já tinha mostrado. Eu tive um aumento relativamente pequeno dos custos. Tá? Só que qual o problema? Se o quali é muito parecido, eu sempre vou ter um custo enorme por quali ganho. Então, eu acho que o grande desafio é eu conseguir aumentar bastante esse quali do balão, porque senão a ausência de benefício vai afetar muito os resultados. Se eu não tenho benefício e o numerador ele fica muito pequeno, eu tenho que aumentar muito o quali para conseguir reduzir o custo dessa intervenção. Então, o que a gente procura, na verdade, daqui para frente, é alguma indicação que o BIA melhore o quali. Senão, a gente nunca vai conseguir demonstrar benefício em termos de análise de custo-utilidade. Muito bom, gente. Vamos lá, então. Vamos começar com o pessoal que está aqui. Alguém quer começar a falar, fazer um apanhado bem geral aí do que deu para... O que dá, talvez, para a gente captar de tudo que foi apresentado? Deixa eu só desenrolar isso aqui. Só um minutinho. Quer falar então e fazer um apanhado geral? Professor, antes disso, eu poderia só tirar uma dúvida? Só uma coisa que eu fiquei em dúvida em relação ao primeiro trabalho. Não sei se o senhor sabe disso, acho que é antes da época do senhor. Lá em 1985, a revascularização não era indicada de rotina ainda, né? Nem fibrinólise, né? Isso foi, anos 90, né?
Isso. Ah, tá. Só não me recordava da data mesmo. Tá ótimo. Professora, a impressão que eu tenho, assim, do balão intraórtico é a mesma que nós temos de outras situações que nós já discutimos aqui. Situações que fisiologicamente poderiam trazer algum benefício, né, como foram vistos em estudos prévios, que por um certo tempo ficaram como indicações comuns, né, tiveram uso comum aí, talvez por não existir a possibilidade de revascularização, ou porque não tinham estudos que mostravam um benefício em estudos randomizados, enfim, acho que o balão intraórtico acabou entrando um pouco nesse contexto aí. Então, para dar uma resumida, né, então, no primeiro trabalho, um trabalho do Rodrigo, um trabalho pequeno, né, mas que mostrou que não tinha alteração, não mostrou muita alteração aí em termos de área isquêmica recuperada, né, em termos de melhorar ali a área infartada, que é algo que dá para entender pelo quê, né, se você não revascularizou, não, assim, né, o que eu acredito é que não vai ter muita melhora só pelo uso de vasodilatação e aquela ajuda ali do balão intraórtico. Aí, num segundo momento, o trabalho do Pedro, a impressão que eu tive um pouco desse trabalho é que, além dele ter tido várias falhas, acho que foi muito o perfil do paciente, né? Acho que esse paciente não teria benefício mesmo com balão intraórtico, porque ele não teria nem chocado de cara tava, né? Era um CLIP 1, um CLIP 2, então, enfim. Acho que os estudos que vieram elucidar um pouco mais aí realmente foram o IABP, né? Os IABPs, né? O 1 e o 2. Que acho que começaram a trazer coisas um pouco mais concretas aí para a nossa prática, né? Que realmente esses pacientes num choque pós-infarto parecia realmente não ter alterações na maior parte dos desfechos que nós poderíamos esperar. Só que aí também eu me pergunto, né, professor, uma da dúvida que eu fiquei, será que agora a gente já não tem mais alteração nesses desfechos porque os pacientes já foram submetidos a um tratamento de revascularização? Considerando tudo isso, a minha impressão de todos esses trabalhos aí, não sei, né? O senhor me corrige aí. Mas a impressão que eu tive é assim, do balão intraórtico. Se eu tiver com um paciente chocado num serviço a impressão que eu tive foi, se eu tiver com um paciente chocado num serviço que porventura teria condição de passar um balão intraórtico, mas o paciente não vai ter condição de ser revascularizado nesse momento, que eu não sei exatamente que contexto seria esse, talvez valesse a pena tentar, assim, a impressão que eu tive. Mas não sei, a impressão que eu fui tendo é que eu não sei se esses pacientes se beneficiariam, porque a gente também já está tratando o problema principal. E somado com tudo isso, né, por não ter alteração na mortalidade, e com o estudo do Vinícius, que mostrou que financeiramente, para a gente conseguir ver um benefício em termos de tratamento populacional, a gente teria que ter um gasto muito alto para que isso tenha um incremento. Eu não cheguei a ler nessa pesquisa, agora, nesse contexto, se alguma outra situação, né, como você falou, que se teve algum benefício que financeiramente ele seria viável, né? Mas acho que seria interessante se o senhor souber também, mas acredito que, enfim, pelo que a gente comentou aqui, não muito. Mas a impressão que eu tive foi essa, né? Acho que conforme acho que, não sei, assim, e também uma... Bom, vou deixar os outros comentários. É que eu acho interessante. Eu gosto desse tema. Não sei se eu tenho muito o que adicionar. Acho que, assim, principal que me surpreendeu quando eu fui ler os trabalhos, que eu fiquei com a impressão que o balão ainda foi muito mal estudado. A gente apresentou 4 randomizados, acho que talvez só o Choque 2 realmente é um trabalho que dá para dizer que deu certo e que chegou aonde deveria chegar. O da Aninha, tipo, um desfecho ruim, parecia mais um estudo piloto para você pensar em alguma coisa. O meu randomizou 10% do que precisava. O do Rodrigo também, na época de Hipócrates. Então, não sei. A principal coisa que me surpreendeu, que eu achei, antes de começar a ler, eu achava que era uma coisa mais estudada, porque, pelo menos, o contato que eu tive com esses pacientes, o cardiologista acredita muito no balão.
E o cardiologista, em geral, é uma personalidade que conhece os estudos também. Então, não sei, eu achei que ia ter mais coisa mais sólida sobre o balão. Não tenho muito a comentar com relação à impressão global, mas duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira foi a incidência baixa de complicações associadas ao balão, tanto de complicações vasculares periféricas, quanto sangramento, enfim, até e incidência de AVC, muito parecido em todos os estudos entre o grupo intervenção e o grupo controle. A segunda coisa é que todos os estudos excluíram da randomização pacientes com complicações mecânicas, ou justamente permitiram o crossover para o grupo intervenção. Eu desconheço, mas não sei se existe uma evidência robusta de balão no contexto de complicação, porque a impressão que fica é de que é quase o balão seja uma indicação formal nesses casos, né? Eu entendo que, suponho que pelo choque instalado, pela gravidade do doente, mas, enfim, fica essa impressão aí de que complicação mecânica indique balão. E, por fim, só um comentário que eu não tive tempo pelo formato do PETIA, mas quando o estudo que eu apresentei, a BP Shock 1, ele sugere o Apache como uma medida do grau de disfunção de múltiplos órgãos, ele cita alguns artigos de pós-operatório e ele cita aquele artigo de sepse, que eu nunca tinha lido. Aquele artigo estuda a correlação da redução de Apache com a normalização de resistência vascular sistêmica. Então, também não é lá propriamente uma correlação com mortalidade, né? Então, só, assim, achei curioso. Mas, enfim, é isso. Nada muito brilhante para acrescentar. Acho que nada muito diferente da minha parte também, não. Achei que até bem desanimadoras as evidências que vieram à tona aí estudando o uso do balão intraórtico, e acho que até trabalhos maiores, assim, pensando principalmente, acho que com saúde pública, com uma gestão aí de recursos, embora o gasto não seja tão maior, com essas evidências, eu acho que balão é para festa de aniversário, por enquanto mesmo. Bom, eu acho que quando a gente usa o balão, a gente tem duas ou dois, um ou outro objetivo, né? Ou aumentar a perfusão coronariana, aumentando a PA diastólica, ou reduzir a pós-carga de VE, e assim melhorar um pouco o débito cardíaco. Eu acho que em termos de reduzir isquemia, ele nunca vai conseguir demonstrar benefício, que trata a isquemia é abrir vaso. Mas eu acho que no paciente chocado é onde talvez, com choque cardiogênico, talvez ele ainda tenha algum papel. Eu só acho que assim, talvez como aqueles artigos de Prona, que foi refinando o paciente até encontrar o paciente certo, talvez a gente precise achar o paciente certo, talvez não usar critério de inclusão como hipotensão, mas talvez usar critério de inclusão dose de dobuta, talvez, né? E eu acho que talvez tenha um papel maior em alguns lugares, tipo a gente que tem mais dificuldade de conseguir impela do que conseguir balão, né? Talvez seja mais fácil. Sei. Professor? Fala, Pedro. Professor, eu tenho muito receio, acho que todo estudo que a gente vai focar em algum, ou estratégia de monitorização, ou dispositivos de assistência em pacientes muito graves, né? E o balão é isso também. Se a gente ir para esse lado de que não tem evidência, tem nada de evidência, vou deixar de fazer, a gente vai parar de fazer ECMO, a gente não vai botar Swan-Ganz em ninguém mais, e talvez até deixar de estudar isso, eu não sei. Eu acho que eu não concordo com o que o Rodrigo falou. Eu acho que a gente tem... É muito difícil provar benefício em pacientes tão graves assim, como são os pacientes do balão. E se fosse desse jeito, a gente abandonar e parar de estudar, e aconteceu o que o Zófoli falou de uma maneira muito correta, sabe? Não teria estudado Prona mais, não teria estudado várias outras coisas. Eu tenho dúvida realmente quanto que o balão ajuda, mas alguns pacientes devem ajudar. A gente sabe que choque cardiogênico é um choque que muitos se recuperam depois, a gente tem um mecanismo para se remodelar e recuperar. A gente sabe que tem alguns pacientes que são difíceis de estudar, como aqueles de ponte para transplante, por exemplo, que tudo bem, a gente está acostumado
No INCOR os pacientes ficam em ECMO, mas tem lugar que não dá. Tem lugar que o cara vai ter que ficar em balão até chegar a um centro maior. Então, acho que tem indicações, sim. Tudo bem, a gente não está falando de indicação, está falando de evidência. Talvez não tenha tanta evidência, mas acho que indicações ainda tem, sim. Perfeito, Pedro. E aí, Vitor, André, Renata, Guilherme. Professor, eu concordo, assim, com o que sei lá, o que o Pedro falou, assim, apesar de realmente os estudos que a gente viu hoje, né, desanimarem sobre a evidência do balão, eu particularmente, assim, antes de entrar na residência de UTI, eu tinha muito essa impressão de que, balão é uma coisa do passado e que agora é pra gente abandonar essa tecnologia. Mas eu não sei, acho que talvez na residência, em contrapartida, não sei se isso é, um, é uma coisa esquisita de acontecer, mas eu comecei a enxergar com outros olhos no sentido de que, beleza, talvez nesse cenário que foi mais estudado aí, né, que talvez no pós-infarto ele tenha, não seja realmente uma terapia que auxilie, né, a média desses doentes, mas, sei lá, tem alguns outros cenários, né, que a gente possa utilizar o balão e que a gente precisa estudar ainda, né, não sei, por exemplo, eu já ouvi um número razoável de pessoas falando do balão no contexto de descompressão do VE na ECMO, né, VA, putz, né, é uma coisa que tem que estudar também, então às vezes não é porque o balão não funciona numa situação que tem que existir uma descrença plena nele, né, mas assim, de maneira geral, eu acho que no que a gente está discutindo, que é o balão nesse contexto de pós-infarto, realmente acho que a gente não tem muita evidência e eu acho que, inclusive, as práticas evoluíram junto disso, né, da gente usar bem menos balão nessa situação, né? Eu não sei. Perfeito. E aí, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa? Renata, André, Guilherme? Vocês? Eu concordo com o Pedro, acho que eu também não estou muito na pegada do Rodrigo, não. Às vezes que eu vi usando balão, era assim, eu enxergo o balão assim, como aquele contexto do paciente muito grave, que às vezes a gente sai fazendo coisas que não tem muita evidência, mas a gente, assim, pelo menos o que, por exemplo, a ABP2 mostrou é que ele também, em termos de desfechos de segurança, não teve diferença. Então, assim, posso não estar fazendo muito bem, talvez, não sei, porque é uma coisa que também chama atenção é que os pacientes, assim, apesar que, claro, caiu de 30%, mas teve depois ainda um 10% de crossover, sendo que quase que 80% desses pacientes não preenchiam um critério de indicação. Então, na verdade, a gente continua sem saber, né? Sendo que o potencial de complicação é parecido com o grupo controle, não sei. Acho que a impressão que eu tenho é que esses estudos tentaram avaliar o balão como uma estratégia terapêutica. E a impressão que eu tenho é que, como terapêutico em si, do tipo, ele vai mudar a mortalidade ou não, é que parece que tá apontando para isso, não, mas que talvez ele pudesse ser estudado como ponte, né? Que a impressão que às vezes eu tenho é que ele é uma ponte aí para alguma coisa. E que acho que estudado como ponte, não sei, né, professor, você deve comentar aí. Sei, ele ponte para isso, ponte para aquilo, o paciente que foi fazer uma ponte para alguma coisa, que usou balão versus o outro. Acho que é isso que a gente está tentando, talvez ele seja uma ponte para algo e não uma coisa terapêutica por si só, isoladamente. A impressão que eu tive aí de tudo isso. Deixa eu me defender aqui, né? Agora eu estou sendo crucificado pelo meu gracejo aqui. Mas é o seguinte, quando eu falei, pensando em saúde pública, você tem que ter balão aqui no INCOR? Eu acho que sim, acho que não é uma coisa que a gente precisa abandonar o estudo, mas algo que você claramente não achou uma justificativa para falar que, não, então a gente tem que ter disponível em múltiplos lugares.
pensando como gestor, pensando em saúde pública, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que precisa de evidência mais robusta para que a gente disponibilize isso de forma mais ampla. Mas acho que é mais uma terapia aí que tem algum sentido fisiológico, certamente tem, mas que busca uma indicação clara. Aí, se comprovar se isso nesses estudos, aí acho que sim, aí acho que a gente abre para estar usando por aí. Não, eu gostei da fala do Pedro também, de que é muito difícil a gente estudar qualquer coisa nessas situações extremas, paciente extremamente grave. Eu gostei da sua frase também, assim, de tipo, paciente grave, a gente acaba fazendo coisa e que é interessante a gente ver que, pelo menos, efeito adverso não parece ser uma coisa tão significativa, tão temida, mas só uma coisa que sempre me incomoda nessas terapias extremas é que acaba distraindo a gente de fazer o feijão com arroz. O feijão com arroz é o que a gente tem que garantir, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Pelo menos no geral, eu vejo que é muito fácil a gente distrair por uma máquina bonitinha apitando em 1000 cores diferentes e esquecer de lavar a mão antes de ver o paciente. Sei lá. Bom, gente, acho que a ideia era essa mesmo, né? A gente bater bem a cabeça, porque esse é o dia a dia. A gente vai ficar batendo a cabeça, batendo boca e no final das contas não dá para falar quem tem razão e quem não tem razão. Olha, eu vou dar minha opinião pessoal de tudo que a gente leu aqui, que a gente discutiu aqui. É só opinião pessoal, de jeito nenhum dá para falar que isso tem alguma validade, né? Mas assim, acho que para mim, na minha cabeça ficou assim uma luz de que assim, se você não faz o principal, que no caso, desculpa, um passo antes, né? 2 passos antes. Primeiro que assim, onde o balão já foi estudado? Bom, já foi estudado para doente como suporte para fazer angioplastia, já foi estudado em saída de SEC, já foi estudado mais ou menos para angina refratária, né? Em suporte no perioperatório, ou seja, cardíaco ou não cardíaco, e choque. Só lembrar, gente, que choque cardiogênico, eu acho que cada vez mais isso está ficando mais claro para todos nós, né? Que choque cardiogênico, assim como qualquer choque, na verdade, eles são um espectro, né? Eles têm alguns subfenótipos que são bem diferentes entre eles. Por exemplo, você pegar um doente, um Chagas, quando a gente já tem uma cardiopatia dilatada, e esse cara começa a ficar hipotenso, ter sinais de hipoperfusão, muitas vezes a gente já está bem perfundido, ele tem um acoplamento ventricular que é especial dele, aí você põe esse dente para contrapulsar, muitas vezes ele fica com esse balão contrapulsando ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até com ponte para o transplante mesmo. Eles vão bem, né? Eles vão bem. Melhoram os sintomas, né? Não sei sobre vida, mas sintomas eles melhoram, boa parte deles. Que muitas vezes a gente coloca o balão intraórtico neles para que assim, já estão com dobuta, mesmo assim estão ali sonolentos, caindo fluxo urinário, e assim vai. Né? Aquele dente que levanta já fica meio zonzo, tá? São os dentes com intermax mais baixa, né, no final do transplante. Bom, aí quando começa nos EVP choques, aí você começa a época da revascularização, né? Assim, a impressão que eu tenho, quando você pega N pequeno, não parece grandes sinais, quer dizer, talvez não seja realmente um negócio marcante. Aí vem EVP choque 2, com 600 pacientes, aparentemente não daquele jeito, hipotensão abaixo de 90, o uso de vasopressor inotrópico. Só que vocês vão ver os dados fisiológicos, os dentes estão em torno de 100 de frequência cardíaca, não aquele dente que chega com 120, 130, 140. 140 esquece um pouco, porque lembrar que uma das limitações fisiológicas do balão intraórtico é taquicardia, né? Você vai botar um dente para contrapulsão para um com 150 de frequência cardíaca, provavelmente a gente não vai conseguir um grande efeito fisiológico dele, né? A média de elevação de ganho de débito cardíaco dos pacientes é em torno de 500 ml por minuto. Não é pouco, né? Mas também não é exageradamente alto. Aí, assim, o EVP Shock 2 ele saiu como estudo neutro, né? Perfeito. Eu não tive essa curiosidade, mas se a gente pegar esses doentes e fizer o crossover e chamar isso de falência terapêutica, é capaz de realmente fazer diferença. É capaz de fazer diferença, sim.
não digo em termos de... Talvez assim, se for fazer uma curva de falência terapêutica igual o Kaplan-Meier do estudo, talvez já também faça diferença. Mas o que mais me chamou a atenção foi na análise de custo, né? Porque o custo ficou parecido e as custas de quê? Os doentes que não contrapulsaram precisaram de mais ECMO, precisaram de mais Impella, né? Quer dizer, de algum jeito, um ou outro doente ali talvez pudesse ter se beneficiado do balão intraórtico. Só lembrar que na análise de interação dos subgrupos do IABP Shock 2, os doentes abaixo de 50 anos, os não hipertensos, os abaixo de 50 anos realmente tiveram algum benefício. Tudo bem, é análise de interação. Não é para a gente sair considerando isso verdade. Mas o grupo de não hipertensos também teve esse benefício. Né? Aliás, desculpa, marginal, mas teve. Então, assim, deve ter alguém que se beneficie aí no meio. O Rodrigo falou também, né? Talvez para a saúde pública não. E aí entra a história do Pedro. Talvez os doentes mais graves, que não seja extremamente grave, talvez se beneficie. O ruim agora é achar quem que é quem aí nesse meio. Então, concordo com vocês, né? Acho que assim, falar que balão não serve para nada não dá, de jeito nenhum. Falo assim, como suporte primário no choque cardiogênico. Pós-infarto. Nos crônicos isso precisa ser estudado. No Chagasco, por exemplo, que a gente já conversou. Enfim, eu acho que a ideia principal era essa mesmo, criar toda essa discussão e a gente chegar à conclusão que não dá para meter o pau no balão. Não dá para usar para todo mundo, mas não dá para meter o pau. Eu acho que ele tem seu papel sim, só a gente não sabe em quem, mas deve ter. Tem muito forte, né? Deve ter, fica melhor. E depois olhem com carinho o estudo que o Vinícius apresentou, né? Que é aquele aumento de custos de outros. Isso chamou bem a atenção. Né? Isso não foi relatado no IABP Shock 2. Né? Não foi relatado. Outros suportes. Quando eu apresentei em custo do quali, ficou parecendo que era um custo muito alto, mas se você for considerar custo, né? Por exemplo, vou comparar, deixar o cara em ventilação mecânica 4 dias, vou comparar o custo de começar uma diálise. O custo do balão per se, desconsiderando quali, era 617 euros. Não é um absurdo. Né? A gente passa um catéter, passa uma sonda nasentérica aqui que custa mais de R$200, né? Como se fosse água. O paciente fica sacando e a gente repassando. Lá no IABP2, eles já viram que os pacientes do grupo controle receberam mais dispositivo, né? Só que não tinha uma indicação, claro, que não viu foi o desfecho desses pacientes, né? Assim, o segmento deles já passou de um ano, né? E a mortalidade continua a mesma, mas o grupo controle precisou de mais outros suportes. E assim, só lembrar que assim, choque cardiogênico assim, vamos falar do pós-infarto. É uma doença especial, né? Aquela história de que aquele gente que consegue chegar na UTI com algumas horas de evolução, aquele cara que já vem quente na perfusão, esse doente provavelmente já foi triado pela natureza. Né? Eu não sei, ele parece que é um doente talvez menos grave do que aquele cara que acabou de chegar, começou com a dor faz 40 minutos, tá lá o supra inferolateral dorsal, anterior extenso, sei lá. E o cara tá lá sudando frio, 140 de frequência cardíaca. Esse doente, eu não sei, esse é o que hoje me passa na cabeça que é o doente que precisa de suporte ventricular. Talvez não o balão. Vou lembrar aqui, do ponto de vista fisiológico, pelo menos, do pouco que a gente tem de literatura, o pouco que a gente tem de literatura, Impella não tem impacto sobre vida, ECMO não tem impacto sobre vida, né? Mas a melhora fisiológica aqui, por exemplo, Impella não traz tanto, mas como o doente em ECMO tem, é incrível, né? Mas melhora fisiológica, infelizmente, não quer dizer aumento de sobrevida, aumento de qualidade de vida ainda. Então, acho que a gente está num campo ainda meio sombrio, mas acho que não dá para crucificar o balão intraórtico. E acho que os cardiologistas têm alguma razão de falar a favor ainda do balão intraórtico. O professor Alan Combs, lá na Lapetia Sapetria, ele mete o pau. Mas ele mete o pau, mas ele usa ECMO para todo mundo. Aí ele põe o balão para diminuir a distensão de VD. Desculpa, de VA. Então, é uma coisa, assim, a opinião dele acho que é válida, mas é válida para um centro que consegue pôr quem ele quiser em ECMO.
Bom, o pessoal lá de Campinas, da PUC, eles falam assim, se o dente não é extremamente grave, eles sempre põem o balão primeiro, né? E se o dente não melhorar, eles acabam pondo em eco, mas com o balão contrapulsando. Então já deixa ali para aliviar o VE também. E acho que é o maior centro de ECMO do Brasil. Então... Bom, gente, é isso aí. Se estamos com mais dúvidas, é isso daí mesmo. Esse era o objetivo, como sempre. Alguém quer falar alguma coisa mais? E aí, Vitor, Pedro, André, Renata, Guilherme, alguma coisa a mais? Bom, gente, 2 horas. Então, vamos lá. Diga, Renata. Desculpa. Então, só tá uma discussão produtiva aqui na salinha ao lado. Acho que foi muito boa a apresentação. Renata, assim, posso pedir um favor? Não... Fala um pouquinho mais claro. perto do microfone, que a gente não está conseguindo escutar aqui. Tá melhor agora? Sim. Não, tá uma discussão boa aqui. O pau tá quebrando aqui, mas tá muito bom, tá bem produtivo. Para mim é um tema meio etéreo, porque eu ainda não passei no Samaritano, não passei na REC, vou fazer essa rodada aí na parte final, né? Mas acho que o que a gente traz bastante de angústia aqui, uma coisa é saber diferenciar, que acho que foi exatamente o que o senhor falou, diferenciar aquele paciente que vai se beneficiar, que tem uma janela de melhora, e aquele paciente que, às vezes, invadir mais não vai trazer tanto benefício. E acho que mais do que isso como é que a gente faz para estudar isso, né? Porque é difícil você pegar esse perfil de paciente, você ter 1000 pacientes para poder fazer um RCT, para ver se tem uma melhora de sobrevida, de mortalidade ou não, né? Então, mesmo na seleção e no recrutamento desses pacientes, e na forma como a gente faz estudo, eu não sei, parece que está quase fadado a gente nunca conseguir provar e saber definir quem que é que vai se beneficiar dessas condutas que são mais de exceção do que de regra, né? Que sobre uma população mais limitada. Perfeito. Assim, só lembrar que a gente fala dos estudos randomizados, acho que eles são a principal arma que a gente tem ali, o recurso que a gente tem para entender o que faz, mas infelizmente alguns momentos eles são bem limitados, né? Não só para conseguir fazer, mas também o resultado de um tipo geral de pacientes, como é o caso do EBP Shock 2, talvez não expresse uma meiuca ali que a gente não conhece. Bom, então, gente, vamos lá. Então, obrigado pela participação de todos. Acho que foi bem proveitoso para todos nós. Então, boa tarde para vocês. Tchau.